Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe poderosamente. Aqui é o pastor Márcio Brito, queridos do Ministério Novos Rumos, e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio, e o tema de hoje é desentendimentos. E esse texto está aqui, queridos, em Romanos, capítulo 12, verso 18. Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 18. Essa igreja de Roma, queridos, é uma igreja diferenciada. A igreja estava tendo um misto de duas populações. Nós tínhamos os judeus, que estavam se convertendo, e também tínhamos os gentios, que não são judeus, que também estavam se convertendo. Os judeus, eles tinham em si todas aquelas práticas judaicas muito enraizadas. Algumas dessas práticas, o Senhor Jesus, ele vem e traz de uma maneira, tem algumas coisas que não são necessárias aqui. Então isso estava sendo difundido lá na igreja naquele momento. E por um outro lado nós tínhamos os gentios, que por sua vez não tinham as tradições judaicas, mas tinham elementos muito enraizados do paganismo. Então, obviamente, eram diferentes, pensavam diferentes, tinham tradições diferentes. E o que está acontecendo, queridos, quanto ao quesito relacionado a desentendimento, o desentendimento ele acontece exatamente quando você tem esses elementos. Pensamentos diferentes, falas diferentes, hábitos diferentes. E aí você não tem uma conversão. Você não tendo a conversão naturalmente, tudo diverge. Então, é importante você saber quando tem essas divergências, como você vai agir. Existem momentos, existem pessoas, formas de tratar. Queridos, quando há divergências, quando estamos em meio a desentendimentos, existe uma forma de você prosseguir de maneira suave, simples e que você consegue ter uma boa administração. Como é? Através de uma coisa chamada humildade. A humildade, ela traz para nós, queridos, a capacidade de entrar numa situação, perceber que estamos diferentes, ou seja, tem uma divergência, mas, ao mesmo tempo, através desse elemento, você consegue trazer conciliação. O problema não está no desentendimento, mas no que vai acontecer e na tua reação após isso. Aí temos um problema. Pode gerar mágoa, pode gerar dúvidas, pode gerar rancor, pode gerar ranhões, raízes de amargura. Essas coisas todas fazem muito mal. E se você, ao invés de ser humilde, for orgulhoso, mas eu estou na razão, não, desse jeito não, é assim que eu penso, não, está tudo errado. Acabou, acabou, acabou. A tática é quando você visualiza uma situação como essa e mesmo estando correto, você se coloca numa condição de ser um pacificador. Esse é um ponto muito importante. Tem um versículo que é muito interessante. Geralmente quando temos divergências, temos pessoas que querem defender ali o seu posicionamento. Tem que saber que eu estou certo, né? Às vezes sai do tom gritaria, tom elevado. Olha que coisa interessante, Efésios capítulo 4, verso 31 fala: evitem a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda maldade. Efésios capítulo 4, verso 31. Evitem a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a maldade. Entende? Então, é importante que você desenvolva
uma capacidade de domínio. Você clame ao Senhor por sabedoria. Você clame ao Senhor, querido, por domínio próprio. E você tenha o coração humilde e pacificador para virar a chave em qualquer momento. Não venha te pedir perdão. Você está certo? Vá, faça a conciliação, peça o perdão mesmo estando correto. Tivemos uma ocorrência, queridos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. De um lado tínhamos Barnabé e do outro lado tínhamos Paulo. E nesse momento eles divergem a respeito de João Marcos. João Marcos que veio a escrever o Evangelho de Marcos. E ele fez parte da primeira viagem missionária, junto com Barnabé e com Paulo. Então, queridos, o que está acontecendo é que eles têm ali uma divergência. Divergência essa que eles chegaram a ficar sem se falar por um tempo. Mas a Bíblia traz um relato muito interessante, queridos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, acontece a reconciliação. Mesmo que você não resolva imediatamente, o ideal é que você faça isso. Porque o tempo em que prossegue enquanto a coisa não está resolvida é uma amargura, é olho, sabe? Os olhares são estranhos, você não fala, é aquele bom dia arrastado. Ainda mais se for entre marido e mulher. Não, querido, você não pode deixar. Não deixa. Com certeza, Paulo ficou se remoendo de um lado e Barnabé do outro. E detalhe, eram grandes servos do Senhor. Queridos, eles estavam ali desbravando, abrindo novas igrejas, treinando pessoas, cuidando de vidas, ganhando almas. E estavam em desunião, em desentendimento e permitiram que o desentendimento azedasse o relacionamento. Não permita que o desentendimento azede o teu relacionamento. Siga em paz com todos, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Siga em paz com todos. Tem dificuldade de perdoar? Você tem que perdoar. Você tem que liberar perdão. Você tem que ser quebrantado. E tá nem aí para quem tem a razão. Sabe? Corre atrás, reconcilia, pacifica. O Deus eterno, ele age poderosamente quando você fizer isso. Não sei, nesse momento, nessa manhã, nesse dia, com quantas pessoas você já se desentendeu, coisas que ainda ficaram por acertar aí pelo caminho. O Senhor Deus, ele quer ajustar isso, ele quer trabalhar o teu coração, tirar essa amargura daí. Não deixa isso. Isso faz mal para você, isso faz mal para a tua alma, faz mal para o teu espírito. Tira a alegria, tira o vigor, tira a motivação, a inspiração, a velocidade. Você precisa de tudo isso. Vamos, queridos. O Senhor Deus, ele quer restaurar você, mas tudo começa por você, porque tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Começa por ti. Vamos começar orando, amém? E eu quero convidar, a minha oração aqui agora a Deus, é para que ele desperte você, para você recuperar tudo isso. Né? Psicólogos estão cuidando de pessoas com muitos traumas e vários desses traumas nasceram em quê? Desentendimentos. Você tem que saber administrar isso. Você tem que correr atrás do perdão, da cura, do renovo. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoa o meu irmão, a minha irmã que aqui estão. Dê a eles um novo tempo, Pai. Um tempo restaurado, ungido, lavado, glorificado, Senhor Deus, pelo Senhor. Em nome de Jesus, que a paz, que excede todo entendimento, invada o seu coração. Que eles tenham, Senhor Deus eterno, a bravura, Senhor Deus, a coragem, a sabedoria de pedir perdão, mesmo quando estão certos. Senhor Deus, de correrem pela paz, serem pacificadores. Em nome de Jesus, Pai amado, que sejam completamente tomados pelo teu amor. Haja o que houver, seja com quem for, que eles possam alinhar a linha de entendimento, a linha da conciliação, Pai. Traga, Senhor Deus, isso muito forte e latente no coração de cada um aqui. É o que eu te clamo e te peço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe poderosamente nessa semana que só está começando. E se alinhe, ajuste o que tem que ajustar, para que a glória de Deus seja poderosa na tua vida. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos, com Jesus dê um novo rumo à tua vida. Bom dia, paz, ótima semana, Deus abençoe.